Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, diz: começamos de novo a nos recomendar a nós mesmos? Ou precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a carta, escrita em nossos corações, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto que sois carta de Cristo, feita por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, de coração. Temos uma tal confiança em Deus por Cristo, não que sejamos capazes por nós mesmos de julgar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez idôneos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se, porém, o ministério da morte, que é o ministério da letra que mata, escrito e gravado em pedras, se revestiu de tanta glória, que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, em razão da glória do seu rosto, a qual estava desvanecendo. Como não será maior e mais glorioso o ministério do Espírito? Se o ministério da letra que mata, o ministério da morte, o ministério da condenação era glória, muito mais excede em glória o ministério de Melquisedeque, que é o ministério da justiça. Na verdade, o que foi feito glorioso não é nesse respeito, por causa da glória mais excelente. Pois se aquilo que se desvanece, que era aquela glória no rosto de Moisés, isso por si só já era glorioso, muito mais glorioso é o quê? O ministério do Espírito, que é aquilo que permanece. Eu estou parafraseando, mas vocês estão entendendo, né? Tendo então tal esperança, usamos de grande fraqueza, e não como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no final daquela glória que se desvanecia. Mas as suas mentes foram endurecidas. Por quê? Pois até hoje, na leitura da antiga aliança, permanece o véu, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é tirado. Contudo, até o dia de hoje, sempre que leem Moisés, sempre que estão lendo a letra que mata, a letra que é o ministério da antiga aliança, é posto um véu no coração deles, porque não tem revelação. Todas as vezes, porém, que algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito. Isso é uma coisa. Mas, aonde há o Espírito do Senhor, que é outra coisa, ali há a perfeita liberdade, não tem mais véu. Tudo foi tirado. A glória é permanente. Mas todos nós, com o rosto sem véu, contemplando como espelho a glória eterna do Senhor,
nós somos transformados na mesma imagem. Qual a imagem? A imagem do rosto, da face do Senhor. E somos transformados na mesma imagem de glória em glória pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui reunidos, confiados na Tua misericórdia. Esta misericórdia que tem se renovado a cada manhã por nós. E ela se renova para nos mostrar quão grandioso é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Salvador, é o amado Paracleto, Espírito Santo. Obrigado pela Tua misericórdia que se renovou nesta manhã para cada um de nós que estamos aqui. Que privilégio é para nós sabermos que ao acordarmos, a Tua misericórdia, ela se renova. Senhor, nós confiamos nessa misericórdia nesta hora. E pedimos encarecidamente que o Senhor nos ajude a ler esses textos com a Tua mente. Nos ajude, Senhor, a interpretar esses textos pelo Teu Espírito Santo. E que nesses textos o Teu Filho possa ser exaltado e glorificado em nossos corações. Revela-te a nós mais uma vez. Esta é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amados em Cristo, estes textos, eles estão dentro de tudo aquilo que temos estudado até agora sobre Hebreus, desde o capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 12, versículo 2. E creio que aqui, se o Senhor permitir, nós vamos terminar, Hebreus 12, 2. Mas eu quero inserir, isso fez propositadamente. Por quê? Porque Hebreus vai interpretar 2 Coríntios capítulo 3. Se você não tem o livro de Hebreus, nós vamos ler, reler isso aqui e não vamos ter nenhuma explicação. Nós podemos fazer firulas interpretativas, vamos fazer coisas mirabolantes aqui, sem foco nenhum, sem objetividade. Por isso que a lei máxima da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aqui, aparentemente, Paulo começa com um assunto natural, normal, coisas que envolvem pontos ministeriais da sua conduta, do seu serviço, porém esse não é o seu coração. Então ele começa falando sobre uma recomendação, a necessidade de uma recomendação. Mas aí ele entra num ponto tão profundo, irmãos, da espiritualidade cristã. Ele vai dizer aqui, a partir do versículo 13, eu quero dar ênfase a isso. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta. Existe uma obra que está sendo esculpida. Aqui a carta é só uma metáfora para dizer que o Espírito Santo está realizando uma obra muito poderosa em nós. Você vê que ele começa com uma carta, mas parece que na verdade não é uma carta, é um quadro que está sendo pintado. E que o retrato desse quadro é um retrato misterioso, que é a face de cada um de nós transformada na imagem de Cristo. Como explicar isso, irmãos? Como nós podemos explicar toda a grandeza, toda a beleza do que está aqui? Precisaríamos de muito tempo e de muita ajuda do Senhor. Mas é o que você vê, que ele começa com a carta, mas termina com um quadro. Ele começa escrevendo, mas termina pintando. E no final, uma grande, maravilhosa obra. Cristo sendo formado em cada um de nós. Isso não termina aqui. Eu disse isso na primeira reunião. Esse capítulo 13, ele precisa do capítulo 4 todo. E também da primeira parte do capítulo 5. Onde ele vai terminar falando sobre esse tabernáculo. Ele pode se corromper, mas há um tabernáculo celestial. Então ele vai fazer esse paradoxo dos dois tabernáculos. E isso só pode ser entendido à luz do grande e glorioso tabernáculo que o escritor aos Hebreus nos expõe no capítulo 9 da sua epístola. Mas eu não posso me deter em muitos pontos aqui, de forma alguma. Mas eu quero que vocês notem que
Aqui Paulo vai usar como pano de fundo Êxodo capítulo 19, aquela figura do Sinai. É muito importante isso, porque agora o Sinai é a grande figura da velha aliança. Mas isso não pode ser descartado, porque agora a localização mudou. Porque o Sinai é uma figura velha, antiga e exterior. Agora há um novo Sinai, e ele é interior. Ele é o nosso coração. E aqui, naquele velho Sinai, foi onde Deus deu a sua lei. É aqui dentro de nós que ele escreveu a sua lei. Aquilo que Paulo chama, em Romanos capítulo 8, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O que em Hebreus capítulo 8 é chamado de nova aliança. O que Jesus chamou em Lucas 22, a nova aliança no meu sangue. Então, essa nova aliança, e eu disse isso para vocês na primeira reunião, essa doutrina é uma doutrina em que todos nós, por dever cristão, precisamos ter clareza. E aí, Paulo ele vai dizer que naquele tempo, naquele Sinai, onde Moisés subiu ali 11 vezes, e ele recebeu aquela lei, escrita pela mão de Deus, daquelas tábuas. Quando ele descia, o seu rosto estava tomado de uma glória que desvanecia. Mas mesmo assim, Moisés, quando descia, ele se cobria, até o ponto daquela glória desaparecer, porque o povo não podia olhar na sua face por conta da glória. Paulo não está falando de lei aqui, ele está falando de glória. Ele não está falando de Moisés, ele está falando do Espírito Santo. Ele não está falando de algo passageiro, ele está falando de algo eterno. É isso que ele está falando. Mas o que ele fala aqui, Hebreus vai interpretar para nós. Essa vida cristã elevada. Então, quando ele está dizendo isso, ele vai chegar aqui no final, e aqui eu quero realçar algumas coisas. Ele diz assim no versículo 15 até o 17: mas até hoje, quando é lido Moisés, isto é, quando é lido a lei, o véu, e aqui Paulo usa uma forma de linguagem, o véu é posto sobre o coração deles, isto é, eles não entenderam a lei, eles não entenderam a glória da lei, eles não entenderam nada, porque tudo aquilo apontava para uma pessoa maior, apontava para uma glória maior, porque o propósito de Deus é que a lei conduzisse Israel até Cristo. Paulo diz assim que a lei foi um aio, um paidagogo, um paidagogo. Paulo diz em Gálatas que a lei foi um aio, um paidagogo, um mestre para conduzir todo Israel a ver Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que quando a lei estava sendo lida, o problema não era com a glória, era com a ignorância e com o coração endurecido. Eles não entenderam. Aí ele vai dizendo, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem, o véu lhe é tirado. Ora, ele está concluindo, ora, o Senhor é Espírito. Aqui carece de interpretação. Por quê? Porque algumas pessoas podem achar aqui que é uma referência que Jesus é o Espírito Santo. A identificação aqui é funcional, não é ontológica. Não confunda isso aqui. A descrição aqui é funcional, não é ontológica. Isto é, não tem nada a ver com a essência da natureza. Está falando da função. Não é uma questão ontológica. Não está falando que Jesus é o Espírito Santo. Então, não faça essa confusão na cabeça, ok? Então, isso relaciona-se com a função e não com a essência, com o ser, com a natureza. Ele está dizendo aqui que Cristo é o conteúdo, o Espírito é o meio. É justamente isso. Significa que Cristo aqui é o conteúdo, o Espírito é o meio. Então vamos lá. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Incluindo agora o versículo 18. E todos nós aqui, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Isso aqui é o caminho de fé,
é o caminho da cruz, é o processo de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Muito bem, então aqui nós temos a plenitude da obra de Cristo, e a plenitude da obra de Cristo se manifesta na plenitude daquilo que é a vida cristã. Esse é o nosso tema, esse é o nosso assunto. É o que estamos vendo ali, em especial no capítulo 10 de Hebreus, onde temos aquele grandioso texto, no versículo 19 e 20. Tendo, pois, intrepidez. A palavra intrepidez aqui é a palavra ousadia. O livro de Hebreus é um convite a nos aproximarmos do nosso Deus. É um convite a termos uma vida cristã espiritualmente profunda. O livro de Hebreus, ele contrasta com a vida espiritual, superficial, religiosa, vazia. O livro, a Epístola aos Hebreus, é um poderoso protesto dos céus para que nós possamos viver uma vida periférica. Vamos ler alguns textos aqui, por favor. Abra a sua Bíblia aí, Hebreus. Vamos para o capítulo 4. Olha o versículo 16. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no tempo presente. É uma outra forma de dizer, em todas as nossas carências, em todas as nossas necessidades, em todas as nossas dificuldades. E veja que o contexto desse texto está aqui, no versículo 14, que começa assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Você vê a construção contextual? Tendo, pois, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E quando ele diz, acheguemo-nos, portanto, isso concorda perfeitamente com toda a exegese do livro. Veja se não é o mesmo que ele diz aqui no capítulo 6, quando ele está falando, aqui nos versículos 19 e 20, quando ele diz, a qual temos como âncora firme da alma que penetrou para o interior do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor. Quando ele se tornou, na sua entronização, um rei sacerdote. Aí ele diz, tendo este sumo sacerdote que entrou por nós, acheguemos-nos. Mas chegar para onde? Qual é o sentido disso? Se não é um achegar para dentro de Deus. Nós vimos outro texto aqui, o capítulo 7, o versículo 25, repetindo apenas. Olha o que diz, por isso também ele pode salvar completamente. Ele pode salvar completamente. Quem que ele pode salvar? Aqueles que se achegam a Deus, aqueles que se achegam confiadamente. Aqui no versículo 16 é a mesma palavra ousadia. O termo grego aqui é parresia, parresia no versículo 16 do capítulo 4, parresia no versículo 19 do capítulo 10, parresia, confiadamente, ousadamente, nós podemos achegar ao trono da graça, é o santo dos santos. É isso que nós temos que entender. Como que eu leio tudo isso? Eu concordo que ainda temos que fazer sacrifícios, fazer campanha, fazer isso, fazer aquilo. Como? Eu olho para esses textos, eu tenho a revelação deles, e eu decido viver a vida que eu quero. Como se nós tivéssemos livre arbítrio. Você é um seguidor de Erasmo de Roterdã? Onde é que eu posso afirmar que eu tenho livre-arbítrio? Que foi que ensinou isso para nós? Livre-arbítrio? 2 homens tiveram livre-arbítrio. Se você quiser um livrinho para ler,
o livro Tentação, de Dietrich Bonhoeffer, ele vai te dar uma aula sobre isso. Adão e Cristo, sim, eles tiveram livre-arbítrio. Qualquer escolha que você se ache livre para fazer, ou você vai estar em Adão, ou você vai estar em Cristo. Nós temos arbítrio. Arbítrio. Toda nossa escolha está debaixo de Adão ou estará debaixo de Cristo. Você é livre aonde? Você é livre para escolher? Não, você é livre para caminhar nos erros de Adão. Essa liberdade não é liberdade, é escravatura. Então vamos ser escravos da graça em Cristo Jesus. Aí sim nós vamos andar debaixo daquele que tomou a frente, aquele que abriu para nós o caminho. Onde é que eu posso viver o evangelho que eu quero? Eu vou viver o seu evangelho. Eu vou viver o seu caminho da cruz. Eu vou viver debaixo da escolha que ele tomou. Ninguém tomou a vida dele, foi ele que decididamente se entregou. Ele que se ofereceu, ele que se entregou, ele foi livre. Não existe nenhum homem livre. O único ser livre em todo o universo é Deus. Então, liberdade aqui, ela precisa de uma melhor explicação. Porque, de fato, todos os homens nascem escravos do pecado. Então, Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Aí está a nossa liberdade. É debaixo da liberdade dele é que nós somos livres. Mas nós não somos livres para viver como queremos. Nós somos livres para viver como devemos. E nós devemos andar no caminho que ele abriu para nós. Então você entendeu? Não é ser livre para viver como eu quero, mas é ser livre para viver como eu devo. Eu devo viver esta vida. Aqui está a verdadeira liberdade. Entrar, ter ousadia para buscar uma vida de intimidade com Deus. Olhe bem, ele pode salvar completamente aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por esses. Ele intercede por quem? Ele intercede é para os que retrocedem, como está lá em Hebreus 10, 38? Não, ele não intercede pelos que retrocedem. Ele intercede é para os que entram. Ele intercede é para aqueles que estão entrando, não é para os que estão desistindo. É isso que está aqui no texto. Ele intercede é por esses. É só você voltar no capítulo 4, versículo 16, você vai ver que os que se achegam a ele não são os fortes. É os que têm necessidade. Nós temos, irmãos. Nós somos fracos. Nós somos carentes, nós somos necessitados. Mas nós queremos que ele nos salve completamente. Não existe um outro refúgio para nós que não seja a presença de Deus. Lembre-se, ontem eu concluí este assunto falando sobre a corça. A corça no Salmo 42. Você vê a carência, a necessidade, o desespero que a corça tem. É a mesma coisa que nós. O desespero que nós temos de sermos livres desse corpo de carne, de pecado, de fragilidade, de vulnerabilidade. O quanto somos suscetíveis a pecados, mas graças a Deus que existe um caminho de graça, um trono de graça aberto para nós. E nós podemos entrar. E nós entramos não é porque somos os mais fortes, é porque somos fracos. E nós dependemos todos os dias de entrar na sala do trono da graça de Deus. Então você vê isso aqui. Então, Hebreus, a doutrina se torna experiência. Aqui, em especial no capítulo 10, toda a doutrina que está exposta nesse livro se torna experiência. Porque quando você chega agora no último texto da citação aqui, que é Hebreus, o capítulo 10, versículo 19, nós temos aqui, tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo, aprofundar numa vida de intimidade com Deus. Esse é um chamado, irmãos, escute, esse texto é um chamado, é uma vocação.
se nós não tivermos uma vocação ascensional para o alto, o que Paulo chama em Filipenses capítulo 3, ali no versículo 14, ascensional vocação, prossigo para o alvo, para a soberana vocação. A palavra soberana ali no texto grego é ascensional, uma ascensional vocação. A vida cristã é para o alto. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que têm uma vocação para o alto, uma vocação celeste. Nós somos aqueles que o Espírito de Deus veio nos habitar para trazer a eternidade para dentro de nós. Mesmo vivendo no corpo dessa carne, com todas as suas fragilidades, existe um ente eterno de vida, poder e glória que habita dentro de nós. Não é o que você pensa, não é o que você sente, é o que a Bíblia diz. Que o Espírito da verdade, ele veio nos habitar. Então aqui, você vê que existe uma relação entre Hebreus 10 e 2 Coríntios capítulo 3. Observe aí, Hebreus 10 nós temos a plenitude da obra de Cristo, onde ele inaugurou um vivo e novo caminho. E ele concede para nós, escute o que eu vou te dizer, nesse vivo e novo caminho, ele nos concede um acesso irrestrito a Deus. É isso que você ouviu. Ele nos concede um acesso irrestrito a Deus. Coloque sua página da Bíblia aí no capítulo 10. Observe isso. Vamos bem devagar. Desde o versículo 19. Então nós já vimos, portanto, irmãos, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo. Versículo 20, pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu. Versículo 21, novamente, é a mesma coerência hermenêutica do capítulo 4, desde o versículo 14 até o 16. Se você pegar o capítulo 4, versículo 14 até o 16, é a mesma coisa que está sendo dita aqui no capítulo 10, o versículo 19 e o versículo 20 e 21. Olha o que ele diz: tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. A diferença é que o aspecto de Hebreus capítulo 4, 14 a 16 é pessoal. E o aspecto de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, que vai até o versículo 25, quando fecha essa primeira sessão aqui, é congregacional. É congregacional. Acheguemo-nos com o coração sincero. Está vendo aí? Aí ele vai concluir aqui no versículo 25. Não deixemos de congregar. A gente vai falar sobre isso mais no final. Então você vê aqui que esta plenitude da obra de Cristo nos dá direito a ter a plenitude da vida cristã. E nessa plenitude da sua obra, ele abriu um caminho vivo. Porque é um caminho vivo, porque é um caminho de vida, porque é um caminho real. Não é ficção, não é figura, não é religião, é realidade viva, é realidade espiritual. Ele nos concedeu esse acesso irrestrito à presença de Deus. E já segundo aos Coríntios, capítulo 3, Paulo vai contrastar a glória da velha aliança com a glória da nova aliança. A glória da velha aliança era temporária, agora a glória da nova aliança é eterna. E essa não é só uma glória futura, é uma glória presente. Nós podemos dizer que ela é uma glória presente. E essa glória presente, ela vai nos levar a um estágio final, onde o nosso corpo será tomado pela incorruptibilidade e pela imortalidade. E em nós eternamente será tragada a morte pela vitória sobre todos aqueles que receberam a Cristo Jesus como seu Salvador. Todos aqueles que Deus os incluiu debaixo da nova aliança. Então é isso que você tem que observar. A obra consumada de Cristo não apenas substituiu o sistema da antiga aliança, mas nos concedeu agora aquilo que eles não tinham, um vivo e novo caminho de transformação. Porque ele conclui no versículo 18 do capítulo 3,
que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então o cristão é chamado a permanecer na presença de Deus com ousadia e também com transformação. É à medida que nós estamos sendo conduzidos, à medida que nós estamos entrando, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Onde está o problema com cristãos que não experimentam transformação? É porque eles não estão se chegando a Deus. A intercessão de Cristo não os alcança, porque eles não se chegam a Deus. Eles têm retrocedido. Amado irmão, irmã, uma exortação de amor. Se você tem retrocedido, se você tem entendido à luz daquilo que o Senhor tem falado esses dias, que você tem retrocedido, que a sua vida cristã não é ascensional, você não tem vivido a vida cristã num plano mais alto, você tem vivido uma vida religiosa e periférica, você não percebe maturidade, você não percebe o engrandecimento da vida de Cristo dentro de você, você não percebe fome de profundidade espiritual, sempre periférico. Eu te encorajo nesta manhã, colocar sua vida aos pés do Senhor. Peça ajuda para Ele. Peça ajuda. Porque ficar nesta condição, você pode ter uma perda eterna. Vamos aqui, por favor, voltar para 2 Coríntios capítulo 3. Deixa-me colocar mais um ponto para a gente ir avançando pouco a pouco. Esse versículo 3, estando já manifestos, 2 Coríntios 3, 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Agora, me permita citar um texto. Eu gostaria que você, se você puder, escreve do lado, coloque um texto aí de uma forma que você possa unir esses dois textos. É Hebreus capítulo 9, o versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Eu quero ler esses textos então juntos. Nós já vimos o primeiro, agora vamos para Hebreus 9, 14. O escritor dessa epístola diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Lembre-se que ele escreve essa carta, está vendo aí? Essa carta é escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. E ele escreve nos nossos corações. Aí diz Hebreus 9,14: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Escute, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos. A palavra servirmos aqui, ela tem sua raiz no latim, que é latreia, tem a ver com culto, para que nós cultuemos a Deus. Não é servir de serviço, mas é de culto, é de santuário, é de consagração, é de devoção. Não confunda esta palavra aqui. Ela não está falando de obra, de serviço. Ela está falando de culto, para que nós cultuemos, é latreia, cultuemos ao Deus vivo. Agora veja, vamos tentar unir esses dois pensamentos sagrados de 2 Coríntios 3, 3 e Hebreus 9, 14. Então, 2 Coríntios 3, 3 diz que nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo. Lindo isso, não é, irmãos? Nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo. Aí, agora, o escritor aos Hebreus diz que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, que a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, a gente vai falar sobre isso, para que sejamos um culto para Deus.
Agora escute bem. Quando o escritor Paulo, ele diz que nós somos uma carta, o que quer dizer, no sentido mais elevado da definição, eu, você, sermos uma carta. Ele está dizendo assim: vocês são um testemunho encarnado da obra de Cristo. Eu vou repetir. Quando ele diz que nós somos uma carta, ele está dizendo que nós somos um testemunho encarnado da obra de Cristo. Você pode refletir nisso. Da obra de Cristo. Se nós somos um testemunho encarnado da obra de Cristo, nós somos um testemunho encarnado da presença de Deus na terra. Nós somos um testemunho da presença de Deus na terra. Então, se nós somos um testemunho encarnado da pessoa e da obra de Cristo, da presença de Deus na terra, quão significativa deve ser a nossa vida, o nosso testemunho. Olhe para isso, porque não é uma carta escrita por mãos, é uma carta escrita por sangue e ainda tendo o Espírito Santo, aquele que escreve. Olhe para o texto, é o Espírito do Deus vivo. Não é escrito em tábuas de pedras, mas é escrita no âmago do nosso ser, é escrita no nosso coração. É o anúncio da nova aliança, é o anúncio de tudo que Cristo fez, tudo que Cristo realizou, tudo aquilo que Cristo é, na sua pessoa e na sua obra, é o que o Espírito Santo cravou, escreveu no nosso coração. Então nós podemos proclamar que nós somos um testemunho encarnado da obra de Cristo Jesus. Existe algo dentro de você que é poderoso, que é eterno, que faz de você uma pessoa singular neste mundo. Você é um salvo, você é um herdeiro de Deus, você é um co-herdeiro com Cristo. Você é uma pessoa que quem olha para você sabe de uma coisa: você é uma pessoa eterna, porque o que está dentro de você, que habita dentro de você, é algo tão grande e eterno, é o tamanho infinito da pessoa de Cristo, porque Hebreus vai dizer no capítulo 3 que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A sua obra em nós, aquela obra do Calvário ontem, é a obra hoje, e essa obra será eternamente. Então imagina o que é ser um cristão, o que é você olhar para todas essas pessoas e saber que a sepultura não vai nos segurar, nada vai nos segurar. Um dia nossos corpos serão transformados, em nós habitará a eternidade, a imortalidade, e um dia nós seremos uma noiva amada eternamente por Cristo Jesus. Nós seremos filhos de Deus eternamente amados, como Cristo Jesus sempre eternamente foi amado. Nós seremos um santuário aonde o Espírito Santo, ele vai habitar, para que Deus o Pai, Deus o Filho, seja adorado por nós. Essa é a nossa eternidade. Mas vamos continuar caminhando aqui ponto a ponto. Veja Hebreus 9,14. Vamos analisar aqui, porque esse texto afirma que a purificação não é meramente externa. Essa purificação, ela é interna. Porque lá na antiga aliança, tinha muito a ver com a purificação externa, mas aqui a purificação é interior. Agora observe, que ele fala que a nossa consciência é lavada pelo sangue de Cristo. Deixe-me colocar uma nota muito importante aqui, irmãos. A gente precisa compreender consciência. Você sabe que a parte mais importante que você precisa conhecer na sua vida é a sua consciência. E vou te dar uma estatística. É o que as pessoas menos conhecem, é a sua consciência. Então, geralmente você tem uma parte do seu corpo que você gosta, o seu rosto, o seu cabelo, não é? A gente dedica nisso. É o cabelo, a gente não mede esforço para pagar o dinheiro que for para ter o melhor penteado, o melhor corte, não é verdade? Tem outros que gostam dos seus músculos, tem outros que gostam do seu rosto, do seu nariz. A parte mais importante da sua vida é a sua consciência. E a grande
maioria das pessoas não sabe nem o que é isso. Então, se você não sabe o que é sua consciência, você não sabe nada de você. E o pior, eu volto para aquilo que a gente tratou na primeira reunião, é tudo conceitual. Amados irmãos e irmãs, eu quero que você observe, porque nós somos seres tripartidos, corpo, e dentro do nosso corpo existe a alma e o espírito. A alma, ela tem 3 faculdades. Essas faculdades da alma, elas são faculdades transmissoras. É o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero. É a mente, é a vontade e a emoção. E é daí que nós transmitimos. É por aí, por essas faculdades que nós expressamos sentimentos, alegria, desejos, decisões, não é verdade? No espírito, nós temos também 3 faculdades. A intuição, que é uma faculdade que te habilita a ouvir a voz de Deus. Você tem a emoção, que te habilita a sentir a presença de Deus. E tem a consciência, que te faz conhecer a Deus. Então, o que significa? Que a consciência é a nossa suprema faculdade. Assim como na alma, a mente. Então, consciência e mente. E as faculdades do espírito, elas são receptoras. Porque é daí que tudo começa em nós. É aí que começa a revelação, o falar de Deus, a direção. E tudo isso vai ser transmitido para a alma. E criar essa harmonia entre o espírito e a alma é o segredo da vida cristã. Então, porque nós não conhecemos o nosso espírito, nós ficamos muito almáticos, carnais, que é uma outra palavra. Nós perdemos os anelos celestiais, por quê? Porque estamos muito na nossa alma. Queremos sempre satisfazer, alimentar, fortalecer, engrandecer a nossa alma. Porque importa é o que eu sinto, importa é o que eu penso, importa é o que eu quero. E na vida cristã, isso não é assim. O que eu sinto, o que penso, o que eu quero, precisa ser governado pela presença de Deus. E a presença de Deus não está aqui na mente, está aqui na consciência. Porque é a consciência que vai se ligar diretamente à nossa mente. É a comunhão que vai governar as nossas emoções. É Deus habitando no meu espírito governa as minhas emoções. É a intuição que vai governar a minha vontade. E na nossa vida, irmãos, isso é a maior bagunça. Olha, desculpa, psicólogos, não fiquem bravos comigo. Mas é aí que a gente vai ter que recorrer a um psicólogo para fazer um trabalho pastoral na nossa vida. Quem são os psicólogos hoje? Fazendo o trabalho pastoral, não é isso? Por quê? Porque tudo desajustado. Eu sempre falo, gente, você quer tratar com psicólogo, procure uma psicóloga, um psicólogo cristão. Eu sinceramente, olha, com todo respeito, é claro que tem o trabalho acadêmico, mas se você for fazer um trabalho de alto padrão, de discernimento espiritual, que envolva libertação, um trabalho completo, só um psicólogo cristão, porque ele entende isso. Olha, eu estou ouvindo muita verdade, eu animo com isso. Que geralmente as pessoas me olham com espanto. Aí quando eu vou conversar com os psicólogos cristãos, eu falo assim, Luiz, você leu tudo. Porque, não é verdade? O psicólogo cristão, ele tem discernimento do mundo espiritual. E essa parte do espírito, eu duvido que uma pessoa que não conheça a palavra de Deus tenha capacidade de conhecer a consciência. Duvido. É impossível. Mas vai conversar com a mulher de Deus, que conhece que é vida cristã. Todos, quando alguém me pergunta assim, Luiz, eu preciso falar com um psicólogo, e eu encaminho para a psicóloga cristã, eu falo, olha, eu entrei em contato, mas está difícil. É difícil mesmo. Eu falei, porque está lá, as pessoas estão procurando pastores e pastoras hoje, é aí. Porque essas pessoas têm tido um resultado. Eu mesmo, parte daquilo que eu sirvo, de vez em quando eu mando alguém lá para Thaís. Por quê? Eu falei, olha, não consigo te ajudar, mas tem alguém aqui que pode ajudar e muito. E glórias a Deus por isso. Eu incentivo jovens hoje, cristãos, a fazerem psicologia. Tem gente que já falou que isso é loucura. Luiz, você está louco? Eu falei, não.
que Deus coloque muitos jovens hoje para serem psicólogos e psicólogas. Porque eles é que vão causar um grande impacto emocional na vida das pessoas. Em especial não cristãos. Em especial para os não cristãos. O evangelho que está sendo pregado, claro que isso não pode ser dito, mas o evangelho que muitos psicólogos estão pregando hoje tem produzido uma transformação de vidas com grande impacto. Por quê? Por causa desse ponto que eu estou falando para vocês. A maioria dos cristãos não sabe o que é a sua consciência. Então, aonde que eles querem viver a vida cristã? Na alma? Vida cristã não é na alma. A alma é a transmissora. Você tem que viver aqui. Porque talvez muitos até agora não conseguiram me compreender. Estão perguntando, tá, irmão, isso que você falou é muito alto, muito elevado, como é que a gente vive isso? Eu mesmo não consigo viver. Claro que você não consegue, você só conhece a sua alma. Você só está preso ao que você sente, ao que você pensa, ao que você quer. Você sabe o que é consciência? Quando o sangue de Cristo Jesus entrou poderosamente nas trevas da sua vida, ele não foi na sua mente, ele lavou a sua consciência. Entende? Lavou foi a sua consciência. Foi aqui na sua consciência que o sangue agiu. Quando ele purificou a sua consciência, aí agora ele abriu caminho para a intuição, para a comunhão. E agora esses três agentes do seu espírito vai tratar com a sua alma. Quando um cristão maduro, ele vive isso, e quando ele peca, imediatamente ele sente uma condenação. Ele sente algo que incomoda profundamente. Não está na sua alma, está no seu espírito. Entra desespero, entra angústia, o dia acaba, aquela coisa vai apertando, vai incomodando. Mas o que é isso? É a obra que o Espírito Santo está fazendo, na consciência. Então vamos observar um outro ponto aqui. Aí ele fala das obras mortas. Está vendo aí? Purificará a nossa consciência de obras mortas. Então obras mortas aqui tanto pode ser pecados flagrantes, como também ritualismo vazio, religiosidade, legalismo, hipocrisia. Esses são os três pilares da vida religiosa: ritualismo, legalismo e hipocrisia. Então aqui o sangue vai lavar, vai tratar com tudo isso. E o sangue tratando com a consciência, o que se torna a nossa vida? Um culto a Deus. Um culto a Deus. Aí agora, amados irmãos e irmãs, o que nós podemos ver? Que tanto em 2 Coríntios capítulo 3, como também em Hebreus, aqui no capítulo 10, vemos um deslocamento decisivo do culto a Deus. Você vai ver justamente isso. Porque outrora, o culto a Deus na antiga aliança era onde? Era no templo, no tabernáculo, no templo. Agora, onde é o culto a Deus na nova aliança? É no interior. É no interior. Geralmente a gente diz assim, nós vamos para o culto. Não. Nós somos o culto. Assim como nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja. Nós somos o culto. Mas não quer dizer que porque eu sou o culto, e isso Hebreus 10 corrige, eu sou o culto, eu não preciso me reunir com os irmãos, eu sou o culto. Aí Hebreus entra, não deixeis de congregar. Isso é imperativo. Não, se eu sou o culto, eu posso ficar na minha casa. Esse é o evangelho do conforto dos nossos dias. O evangelho que está isolando as pessoas. Então, tomemos cuidado com isso. Vamos avançar. Olhe bem. Há um texto, eu gostaria de citá-lo, que está em Mateus capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 18. Mateus. Está assim, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orará a teu pai que está em secreto,
e o teu Pai que te vê em secreto te retribuirá. Eu quero que você observe aqui, aí na sua Bíblia, a frase Pai que está em secreto, e depois Pai que vê em secreto. Aqui é uma frase, to krypton, no texto grego, fala da dimensão interior. Descreve uma dimensão interior. O que é esse lugar secreto que diz o texto? O Pai que está em secreto e o Pai que vê em secreto. Aqui fala, na tradução do texto, de uma dimensão interior. É o espaço da intimidade com Deus que existe dentro de cada um de nós. É o espaço da intimidade com Deus. Representa o santo do santo desse templo interior. Olha que coisa linda, irmãos. Eu vou falar isso debaixo das mãos do Senhor. Existe um santo do santo dentro de nós também. Porque é o lugar onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita dentro de um lugar secreto dentro de nós. É o lugar que Deus vê. Olhe bem para isso. É o lugar da intimidade silenciosa com Deus. Essa palavra, krypton, ela ocorre em mais um outro lugar. E é muito interessante porque aonde ela ocorre, interpreta para nós. Em 1 Pedro, se você quiser ler, 1 Pedro, o capítulo 3, o versículo 4. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 4, deixe-me ler desde o 3, que vai ficar bem completo a leitura para vocês. Não sejais o seu adorno, enfeite, exterior. Não seja a sua beleza o exterior dos cabelos, entrançado, das guarnições de renda, de ouro, ou da compostura dos vestidos, mas seja o homem que está escondido no coração. Tem um homem escondido no nosso coração. É o homem interior. Ele está dizendo isso. E se você lê aqui o texto no grego, conforme foi escrito, e você lê também Mateus 6,6 e 1 Pedro 3,4, você vai ler o mesmo vocábulo. Só que aqui Pedro vai traduzir que krypton é o homem interior que está dentro de nós. É onde está a beleza da vida. É onde está a grandeza de uma pessoa. É aqui dentro que está. Então você imagine que obra é esta que o sangue de Cristo faz quando ele opera na nossa consciência, nos purificando. Ele cria uma beleza dentro de nós. Uma beleza que ninguém vê, mas nosso Pai vê. Ele vê o secreto, ele vê esse homem interior. E não é um homem interior que fomos nós que criamos. É um homem interior que Cristo, pela obra da cruz e pelo seu Espírito, está edificando. E Deus vê, e Deus tem prazer. É esse homem que está entrando na presença dele. É essa vida interior que entra no Santo dos Santos, mas também é o Santo do Santo, onde o Espírito de Deus habita. É isso que eu quero que você veja. Deixe-me colocar alguns textos para vocês. Olha aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. Porque aqui vai mostrar para nós a essência de toda a nossa vida. A essência da vida, a essência da nossa vida cristã é a comunhão com Deus no secreto do nosso ser. A comunhão com Deus no secreto da vida interior é a essência, é a glória da nossa vida. É o ponto mais elevado da nossa existência. É essa comunhão com Deus, nosso homem interior, esse secreto, o santo dos santos interior, onde Cristo, nosso sumo sacerdote, abriu um caminho no trono, e esse caminho está ligado direto a um homem interior. Tem um homem que é o sumo sacerdote no trono, e ele criou aqui esse homem interior. Um dia esse homem interior, no processo da nossa transformação completa, esse homem interior, ele será totalidade, tanto externa como interna. Aquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós é tão grande, é tão profundo. Começou com a obra do sangue de Cristo Jesus no Calvário, está prosseguindo
com a obra do Espírito Santo nos transformando de glória em glória, ele criou. Existe um homem interior dentro de você. É o novo homem da nova criação. Efésios 4:24, o novo homem. Esse novo homem, criado segundo a imagem de Deus, esse homem interior. Você já pensou nisso? Você já considerou isso? O que é a riqueza da sua vida? O que é a beleza da sua vida? O que é a grandeza da sua vida? Vida cristã, plenitude cristã. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Como que a gente lê isso e não fica espantado? Como que a gente já passou por esse texto, ou por esse texto, inúmeras vezes, e não ficamos impactados, não questionamos o que é isso? O que é isso na prática? Isso aqui é o quê? Doutrina? Sim, é doutrina. Só que quando você chega no capítulo 10 de Hebreus, ele pega a doutrina e torna experiência. Porque se a doutrina não me levar à experiência, ela vai me tornar religioso. E a vida cristã não é religião. Jesus não salvou você para tornar você um religioso. Ele salvou você para fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Então você olha lá no espelho e você diz, meu Deus, onde é que está esse novo homem? Está aqui dentro. Acabamos de descobrir isso? Já estava na Bíblia. Deus vê esse homem secreto, esse homem interior, que está lá no coração. Olhe bem, versículo 17. Se alguém destruir, essa palavra aqui precisa ser mudada. Se alguém corromper, se alguém trazer dano moral, aqui é uma palavra grega, quase que impossível de ser pronunciada. Só para você ter uma ideia, é um P-H-T-H-E-R-I. Como é que pronuncia isso? Eu não sei. Tem que fazer um malabarismo bucal para poder fazer isso. Mas eu sei que a palavra é essa. Mas escute, eu não... Deixe isso de lado. Essa palavra aí, no texto grego, significa causar dano moral. Se você causar dano moral nesse santuário, você vai sofrer as consequências disso. Quando ele diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, vamos colocar isso na sequência certa. Se você causar dano moral, se você corromper esse homem interior, esse santo do santo, onde o Espírito Santo está, você vai sofrer as consequências disso. É o que ele está dizendo aqui. Haverá um juízo proporcional ao dano que você causa a esse homem interior. Vamos para um outro texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. É a mesma coisa. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Agora escute isso. E que não sois de vós mesmos? Nós não somos, nós não pertencemos mais a nós. Nessa nova aliança, nós não pertencemos mais a nós. Nós pertencemos a Ele. Glórias a Deus por isso, irmãos. Então, na nova aliança, a presença divina, ela não é geográfica como na velha aliança. Na velha aliança, a presença era geográfica. Se você queria ver a presença de Deus, você teria que ficar de fora do tabernáculo. O sumo sacerdote entrava lá uma única vez por ano. Ele estava lá dentro do Santo dos Santos. Assim as pessoas ficavam com a sensação de que Deus estava lá dentro. A presença de Deus era geográfica. No Novo Testamento, na Nova Aliança, a presença de Deus é relacional. É para todos aqueles que por Cristo se achegam a Deus. É para todos aqueles que têm ousadia de entrar na presença de Deus. É aqueles que confiadamente se chegam ao trono da graça. É aqueles que estão sendo salvos totalmente, e Cristo intercede por eles. À medida que eles se chegam a Deus, Cristo está intercedendo por eles. Agora você vê que há algo muito especial aqui. Hebreus 10, 2 Coríntios capítulo 3, a plenitude da vida cristã. Então nasce dessas verdades, dessas experiências. Então vamos agora para a parte final. Eu preciso colocar alguns pontos antes da gente terminar. Mas observe bem. Vamos para Hebreus capítulo 10. Vamos chegar ao final mesmo, irmãos. Mas aqui eu quero mostrar algo para vocês.
Não fique triste eu ficar repetindo essas leituras, que eu acho que vocês já até memorizaram. Mas olhe bem, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Certo? Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Certo? Hebreus 25. Não deixemos de congregar. Certo? Então vamos unir tudo isso, irmãos. Vamos ver qual é a união que existe entre Hebreus capítulo 10, versículo 19, com Hebreus capítulo 10, versículo 25. Tendo, pois, intrepidez para entrar. Não deixemos de congregar. Aí aqui o escritor aos Hebreus coloca uma palavra. Ela não é uma pax legomena, não é um termo que ocorre uma única vez. Só ocorre mais uma outra vez, que é em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esse termo é escatológico. Esse termo é escatológico porque nos dois lugares onde ele ocorre, ele está dentro de um contexto escatológico. Agora você vê que nessa escatologia de Hebreus, ela é uma escatologia devocional. É uma escatologia que ela não é baseada em informação, ela é baseada em devoção. Então aqui eu quero que você preste atenção, porque nas duas vezes que essa palavra ocorre na Bíblia, está falando da vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala assim, acerca da vinda do Senhor e a nossa reunião, é a palavra que congregar aqui, epsunagogue, nossa reunião com Ele. Então Paulo em 2 Tessalonicenses 2:1, ele está falando da nossa reunião com o Senhor, uma reunião escatológica. E aqui ele coloca na mesma tônica escatológica, no versículo 25 do capítulo 10. Não deixemos de congregar, essa palavra congregar, epsunagogue, a nossa reunião com Ele. Só que uma reunião, ela é presente, essa de Hebreus é presente, e a reunião de 2 Tessalonicenses, ela é futura, é aquela reunião que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50 até o 57. Paulo vai dizer a mesma coisa em 1 Timóteo, em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, os versículos 13 a 17. Aquela reunião onde nós encontraremos com os nossos irmãos que já partiram antes de nós, e depois, unidos a eles, nós partiremos para encontrar com o nosso Senhor. É esta reunião que está ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 1. Mas só que ele une essas duas reuniões. O Espírito Santo ele está unindo essas duas reuniões. Veja que ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais vede que aquele dia de 2 Tessalonicenses capítulo 2, se aproxima. Ou os textos que eu acabei de citar de 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Agora eu quero que você veja algo muito especial aqui, porque o tema epsunagogue aqui fala de uma antecipação de uma assembleia celestial. Nós somos uma assembleia celestial. A igreja do Senhor na terra hoje é uma assembleia celestial. Ela não é desse mundo. Ela não é uma instituição. Ela não é uma denominação. Escute isso. A igreja não é uma instituição. Ela não é uma denominação. A igreja é uma entidade celestial. Pode fazer o que quiser. Não vai mudar isso. Ela é uma entidade celestial. E cada culto, cada reunião, cada momento que nós estamos juntos, é como se nós estivéssemos ensaiando para aquele encontro final. Escute isso. Olhe para esses textos aqui. Veja, entrar com ousadia. Isso significa que nós somos uma comunidade que deve refletir o céu. Porque nós não estamos entrando para outro lugar que não seja o lugar da presença de Deus, o Santo dos Santos. Então, se nós somos uma assembleia que entramos para dentro deste lugar sagrado, nós precisamos refletir esse lugar sagrado. Então nós aqui, irmãos, estamos refletindo o céu na terra. Eu queria que você soubesse isso. A reunião da igreja, esse entrar, tendo pois intrepidez para entrar no Santo dos Santos, significa que nós somos uma assembleia que refletimos o céu. Viver isso é transformar cada culto em uma adoração celestial única.
onde o Espírito Santo é o grande maestro que rege os louvores para a glória de Deus. Nós precisamos ter consciência disso. Uma santa consciência. Não é feito de qualquer maneira e nem por qualquer um. Não é feito de qualquer maneira. Porque agora o culto, ele deslocou do lugar. Ele deixou de ser exterior e passou a ser interior. Aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. Ele busca o adorador. Ele busca o culto na pessoa. Então não importa o que eu canto, como eu canto, a letra. Quando eu digo não importa, não é qualquer maneira. Eu quero dizer que por mais que eu cante coisas lindas e sagradas, que glorificam a Deus, se eu não sou o culto, isso não vale nada. Porque Deus busca o culto dentro de mim. Deus busca o culto não é durante o momento que eu estou aqui. Deus busca o culto no relacionamento que eu tenho com Ele. Então, se eu não tenho um relacionamento com Deus, pouco importa o que eu canto no meio do povo. Pouco importa a letra que eu canto. Pouco importa. Porque o que Deus busca é o adorador. Ele busca o culto dentro de mim. Ele busca o culto relacional. Viver isso é algo impressionante. Entrar, no versículo 19 aqui, congregar, no versículo 25. Não são mandamentos isolados, mas duas faces do mesmo acesso. As duas faces do mesmo acesso. E quando você separa esses movimentos, você cria uma deformação. Então não podemos separá-los. Entrar e congregar. Entrar e habitar. Mas que isso é algo celestial, é algo escatológico. Isso está me preparando para aquele grandioso dia. Então vamos entender um pouco mais. Aqui eu quero encerrar mesmo. Eu já falei tanto isso. Mas olha, é porque eu quero colocar esse ponto. Eu não deveria terminar sem esse ponto. Aproximar-se de Deus é confiança plena e firmada na obra redentora de Cristo. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 12. Os versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos ao redor de nós tão grande número de testemunhas, pondo de lado todo impedimento e o pecado que se nos apega, corramos. Irmãos, esse corramos aqui, ele, hermeneuticamente falando, ele está ligado a quê? O que quer dizer esse corramos em Hebreus 12? Será que esse corramos aqui não está ligado ao entremos, ao entrar, ao aproximar, ao achegar-se à presença de Deus? Claro que sim. Essa é a nossa carreira. A nossa carreira proposta é aquela carreira de Hebreus 12, 10, onde Ele abriu um caminho e está nos conduzindo a essa glória. Essa é a nossa carreira. Corramos, avance. Veja o versículo 38 do capítulo 10, nós não somos dos que retrocedem. Não somos. No 38, ele diz, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39, nós não somos dos que retrocedem. Nós não podemos retroceder. Então o que nós temos que fazer? Corramos a carreira proposta. Está vendo? Aí diz, corramos a carreira proposta. Olhando firmemente, isto é, não deixe nada tirar o seu foco. Tenha todo o seu foco, todas as suas emoções, toda a sua atenção para Jesus, o autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à destra do trono da majestade de Deus. Eu preciso explicar isso para você. Eu não gostaria que você fosse embora sem essa palavra. Eu quero que você olhe detalhe aqui, observe, aqui no versículo 2, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A alegria de Cristo aqui não é um sentimento, é uma visão escatológica. A alegria dele aqui foi a alegria que levou ele à cruz. Escute, foi a alegria que o levou à cruz. Veja o texto de novo.
em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Que alegria foi essa que o levou à cruz? Que alegria! Ele morreu por causa de uma alegria. Isso não é impressionante, irmãos? Quando ele está lá na cruz, ele tem um olhar escatológico, ele viu essa alegria. Ele olhou para dentro da eternidade, ele viu aquela alegria, ele viu a sua obra consumada. Esse fruto era uma noiva resgatada, foi por ela que ele morreu, e ela é chamada aqui de alegria. A cruz foi o preço, a noiva é o prêmio. Então nós temos o preço e o prêmio. Ele morreu com os olhos da eternidade para ela. Eu vou repetir isso. Ele morreu com os olhos na eternidade para ela. Ele morreu vendo ela adornada da sua própria glória. Olha Efésios, capítulo 5, os versículos 25 a 27, ele diz: maridos, amai vossas mulheres. Eu só vou citar. Como Cristo amou a sua igreja. Ele amou a sua igreja e ele se entregou por ela. Irmão, sinceramente, eu falo para você que muitas vezes eu acredito que nós lemos esses textos sem perceber. Aqui Paulo foi na apoteose, ele foi naquilo que descreve a teodiceia da obra do Calvário. Ele vai dizer que ele morreu por ela. Diz que ele se entregou por ela, para que ela fosse apresentada por ele mesmo, a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, ou qualquer outra coisa impura. Então Paulo fala aqui de uma dimensão nupcial e sacrificial do amor de Cristo. É o que ele está exatamente dizendo. Ele se entregou, ele morreu por essa alegria. Imagine, o coração dele naquela cruz, segundo Hebreus 12:2, estava sendo tomado por uma alegria, e ele morreu por causa dessa alegria. E aí Paulo vai dizer que essa alegria é uma noiva gloriosa, e essa noiva está aqui hoje. Aqui hoje, ouvindo estas palavras, alegria. Deixe-me colocar o último ponto, Apocalipse capítulo 21. Veja os versículos 9 e 10. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e falou comigo dizendo: vem cá, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me pelo Espírito a um grande monte e me mostrou a santa cidade de Deus, a cidade de Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus e tendo a glória de Deus. Veja bem, vi um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias e falou comigo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí você está vendo aqui, eu quero que você olhe, que coisa mais linda. Então aqui João une a figura da noiva com a imagem de uma cidade nupcial. Essas duas imagens se tornam uma só, aqui em Apocalipse. Símbolos que revelam uma realidade plena e completa. Então o apóstolo está descrevendo aqui, não 2 entes distintos, mas uma única realidade espiritual, uma cidade noiva. Olhe para o texto. Porque a noiva é relacional e a cidade é escatológica, é uma figura. Então Cristo suportou a cruz olhando para essa cidade noiva, olhando para ela nessa eternidade, olhando para aquilo que o capítulo 21 descreve para nós, olhando para nós, já glorificados nele. Então esta é a alegria que ele suportou a cruz, o que levou ele para a cruz. Então, meus irmãos, se esta estupenda verdade diz respeito a nós, que tipo de vida cristã nós temos que viver? Se ele fez tudo o que fez, com todas essas descrições surpreendentes e poderosas, nós vamos viver que tipo de vida cristã?
Será que existe um intervalo entre a cruz e a vinda de Cristo? Intervalo sim existe, mas eu quero dizer não dessa forma. O intervalo assim, a obra é extremamente poderosa. Nós podemos usar todos os argumentos bíblicos para poder descrever a obra de Cristo na crucificação. Por que não dizer encarnação? Crucificação, ressurreição, ascensão, entronização. E depois usarmos todos os argumentos bíblicos para poder descrever a gloriosa vinda do Senhor. Nós sabemos que tudo isso precisaremos de muitos argumentos poderosos, e a palavra de Deus nos dá, para descrever esses dois grandiosos fatos. E tudo isto que une esses dois grandiosos fatos é para um povo que aqui está vivendo nesse intervalo uma vida cristã qualquer. Nós estamos apenas lendo a Bíblia para assistir histórias, ler histórias, ou nós estamos vendo tudo isso com o coração tomados de temor, de reverência, sentindo a nossa completa indignidade, porém batizados na misericórdia e na graça de Deus, mergulhados nisso, de ver a imensidão do amor de Deus por nós. Não é só o que Ele fez e nem o que Ele vai consumar, mas é o que Ele já está fazendo. Porque essas duas grandiosas obras se ligam a nós. E que tipo de povo é esse? É um povo muito especial. É a alegria que levou Ele para a cruz. Você é a alegria que levou Cristo para a cruz. Então, eu vou dizer aqui algo com muito atrevimento. Claro que Ele, na sua morte, Ele perdoou os nossos pecados. Ele morreu por amor. Ele morreu por nos amar. Então, o seu amor foi que gerou o perdão. Não foi o perdão que gerou o seu amor. Foi o seu amor que nos deu o seu perdão. Que tipo de gente tem que ser esse povo aqui? Que tipo de cristãos temos que ser nós diante dessas verdades? Que o Espírito Santo ilumine mais esta palavra no vosso coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Tão gratos a Ti. Teu Espírito Santo precisa nos ajudar a Te agradecer nesta manhã, Senhor, diante desta exposição da Tua palavra. Porque nos falta palavra, Senhor, para poder realmente expressar a nossa gratidão a Ti, por tão grande sacrifício. Senhor, não é só cantar isso, é viver isso. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ver a grandeza dessa vida espiritual na qual o Senhor nos salvou para vivê-la. Não é para somente compreendê-la, estudá-la. Não é para que isso fosse doutrina, mas vida cristã prática. Nos ajude. Nós clamamos aqui, Senhor, confiados no Teu Espírito Santo, que só Ele pode nos ajudar a oferecer a Ti a nossa gratidão verdadeira. Que não fique uma gratidão em palavras, mas no testemunho de uma vida que nós precisamos viver. Como esse culto diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos a Ti, ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.